Bom dia, essa é a revisão do capítulo 4, o mapa do mundo e do Brasil. Estas são as 4 principais dimensões terrestres. O diâmetro equatorial é a distância entre um ponto sobre a linha do Equador e seu extremo oposto, atravessando o interior do planeta. O diâmetro polar é a distância entre um ponto sobre o Polo Norte e seu extremo oposto no Polo Sul, atravessando o interior da Terra. A circunferência equatorial corresponde ao contorno de sua superfície, acompanhando a linha do Equador. A circunferência polar corresponde ao contorno de todo o planeta, passando pelos 2 polos da Terra. Como a diferença entre os diâmetros equatorial e polar são de uns 43 km e das circunferências equatorial e polar é de uns 67 km, podemos afirmar que a Terra é quase uma esfera perfeita, pois são muito pequenas as diferenças entre as 4 dimensões terrestres. A superfície da Terra está dividida em 2 grandes porções, terras emersas e terras submersas. As terras emersas estão acima das águas e correspondem a menos de 30% da superfície, dividida em 6 porções denominadas continentes: Ásia, América, África, Antártica, Europa e Oceania. As terras submersas são cobertas por uma imensa e contínua massa líquida e correspondem às áreas ocupadas pelos 4 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Antártico. A América é o segundo maior continente do mundo e é dividido geograficamente em América do Norte, América Central e América do Sul, banhada pelo Oceano Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. Quanto aos seus aspectos socioeconômicos, dividimos o continente em América anglo-saxônica, com países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e América Latina, com os países subdesenvolvidos, o México, América Central e a do Sul. Os oceanos compõem a porção submersa do nosso planeta, e cada um traz características distintas. O Pacífico é o maior de todos, e nele encontramos a fossa marinha de maior profundidade da Terra, a Fossa das Ilhas Marianas. O Atlântico é o segundo maior oceano, e a maior profundidade nele encontrada fica no Caribe, na Fossa de Porto Rico. O Índico é o menor dos 3 oceanos e tem maior densidade e salinidade, o que favorece o desenvolvimento da vida animal marinha, e sua maior profundidade está na Fossa de Java. O glacial ártico fica totalmente coberto de gelo no inverno boreal e derrete quase 50% no verão boreal. O glacial antártico, também chamado de austral, é formado pela junção das águas dos 3 grandes oceanos, o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Alguns oceanógrafos e geógrafos não consideram esses 2 últimos como oceanos. O glacial, por ter características mais próximas de um mar de interior, e o Antártico, por não apresentar limites bem definidos. A noção de território na geografia está relacionada com a de espaço demarcado por relações de poder, apresentando 3 enfoques principais: o jurídico-político, que enfoca um território como um país, como um espaço apropriado por uma nação, um povo, sobre o qual o Estado, que o representa, exerce seu poder político. Então, Brasil é um exemplo de jurídico-político. O econômico-social é um espaço apropriado por um grupo social, como ambulantes que atuam em determinadas áreas de um centro urbano, que utilizam esse espaço para desenvolver suas atividades econômicas, sociais e culturais. E o território cultural é como um espaço apropriado simbolicamente por um grupo étnico, como o Kurdistão, que faz parte de vários países e luta para ser um território jurídico-político para o seu povo, os curdos. A regionalização é utilizada para facilitar o estudo de vários locais, várias localidades distantes, distintas, diferentes. A noção de região está relacionada com a existência de uma ampla similaridade de relações que lhe deem um caráter de unidade geográfica, que a diferencie do restante do espaço que a cerca. Dentre os vários tipos de regionalização,
podemos citar as mesorregiões, que são subdivisões de unidades federativas do Brasil, que abrangem municípios com similaridades natural, econômica e social. O Brasil tem dimensões continentais e está entre os 5 maiores países do mundo. Tem 92% do seu território na zona intertropical, apresenta uma extensa faixa de fronteiras terrestres e traz como pontos extremos a nascente do rio Ailã e o arroio Chuí, no sentido norte e sul, e nascente do rio Moa e Ponta dos Seixas, no sentido oeste-leste. As divisões regionais do Brasil tornam mais viável para o poder público planejar o desenvolvimento de cada região, o que vai precisar nessa região, se está precisando de postos de saúde, se está precisando de mais emprego, de mais construções. Essa regionalização vai dar as características da região e assim o poder público vai saber o que ele tem que modificar em cada local. Então, assim, ele consegue planejar o desenvolvimento de cada uma e promover a melhoria das condições sociais e econômicas dos estados que a compõem. Dentre as regionalizações brasileiras, temos a divisão feita pelo IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Para isso, ele considerou os aspectos naturais e socioeconômicos de cada região. A divisão em complexos regionais foi feita por Pedro Pinchas Geiger, que dividiu o país em 3 regiões, de acordo com seus aspectos sociais e econômicos, sem necessariamente seguir os limites estaduais. São eles Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E a divisão proposta por Milton Santos, que regionalizou o país a partir das diferenças dos meios técnicos, científico e informacionais existentes no Brasil, sendo essas 4 regiões: a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a Concentrada, que seria onde está concentrado mesmo toda essa parte técnica, científica e de informação. A Antártica é uma imensa massa rochosa, recoberta pelo gelo e de difícil condição para a habitação humana, tendo uma população de cerca de 2.000 pessoas instaladas em abrigos no interior de bases científicas e de pesquisas. Mas alguns atrativos econômicos, como a pesca, presença de jazidas minerais e seu potencial, ainda não avaliado, de recursos energéticos, levou alguns países a reivindicarem esse território. Alguns argumentam terem sido seus descobridores, outros alegam ter sido os primeiros a se instalar na área, e outros ainda baseiam suas pretensões no fato de estarem situados muito próximos do continente. Mas o que prevalece na disputa é o poder econômico e político das nações envolvidas, pois as grandes potências foram se apropriando de partes do continente sem atender a qualquer critério a não ser o seu poder político, econômico e militar. O Brasil também buscou ter uma parte da Antártica, buscando garantir a segurança de seu território, que é extenso, se colocar em uma posição de destaque no contexto internacional e tentar reforçar a ideologia de ser uma potência emergente. Terminamos a revisão por aqui. Até mais e bom estudo!